Olá, colegas. Olá, professora Edianes. Nós somos então do grupo 2. Eu me chamo Leoni Cecília e ainda fazem parte desse grupo, então, a Gabriela Esther e o Jackson José. A gestora entrevistada por nosso grupo, ela atua em uma escola pública estadual, onde atualmente estudam em torno de 578 educandos, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E antes, então, de atuar na gestão, ela trabalhou como professora por 12 anos na rede pública estadual também, como professora de matemática. E há 2 anos também ela está lecionando na universidade, na UNOESC, a disciplina de Estatística e Matemática Financeira. Também ela foi assessora de direção por 2 anos, né, e atualmente, então, ela exerce a função de gestora, o cargo qual ela também já está ocupando por 2 anos. Então essa professora, ela é graduada em matemática, com especialização em instrumentação e estatística, possui mestrado em educação e atualmente também ela é doutoranda em ensino de ciências e matemática na Universidade, então, de Passo Fundo. Então, a entrevista com essa gestora, ela teve como um propósito, compreender, então, os desafios e as práticas, né, da gestão escolar, bem como, né, as práticas adotadas para garantir, uma educação de qualidade. Então, ao explorar esses aspectos também, a gente buscou refletir, né, sobre a importância da gestão no contexto educacional, reconhecendo o papel estratégico, né, da gestão na organização da escola, na promoção de um ambiente de aprendizagem, um ambiente acolhedor, fortalecendo também o trabalho coletivo, a questão também do envolvimento da família, né, pensando sempre numa gestão democrática e participativa, né, e, também essa experiência, né, essa entrevista nos, ah, proporcionou, né, e contribuiu significativamente para que a gente pudesse ampliar, então, o nosso entendimento sobre como a gestão escolar influencia diretamente, né, nos resultados, pedagógicos e também no desenvolvimento integral dos educandos da escola. Então, as principais sínteses em relação às respostas, né, em relação, então, aos desafios na gestão escolar, ah, ela destaca, né, que manter a motivação, da equipe frente às exigências, né, em relação à demanda de projetos, a cobranças, né, também, ah, em relação a índices, né, do IDEB, né, demandas, exigidas pelo governo, com sistemas, né. Então, também, manter o equilíbrio, né, entre essas demandas burocráticas, demandas pedagógicas e administrativas, né, administrando bem o tempo entre todas elas, né, pois todas são importantes, né. E também ela relata em relação, né, ao papel frente às fragilidades familiares e sociais, né. A gente sabe o quanto é importante, né, a presença da família no acompanhamento dos educandos, né, na escola, e ela relata que se muitas vezes se perde, muito tempo em funções de demandas familiares que a família deveria estar, resolvendo, né, e às vezes acaba, sobrando para a escola, ir em busca de muitas situações em prol dos educandos, né. E também, existe uma preocupação grande, por parte da gestão, né, em relação ao clima organizacional e também, relacional na instituição, para que todos, né, os professores e profissionais trabalhem com o mesmo objetivo, né, buscando a qualidade do ensino na instituição, na escola. E em relação às políticas, públicas, né, então ela destacou os avanços, então, de metodologias inovadoras, o protagonismo do aluno e a importância também da inclusão, né, e que a
aumentou muito nos últimos anos essa demanda, né, nas escolas, mas percebemos também através das falas, dela, assim, que é uma escola preocupada, né, com os alunos que vêm ah, para a questão da inclusão, né, então se preocupa em qualificar os profissionais para que consigam, proporcionar um bom atendimento a esses educandos também. E também destacou a questão das lacunas, né, que são questões preocupantes, que é a falta, então, de uma formação continuada presencial, a questão do pouco tempo para realizar o planejamento, e também em relação a políticas, né, de aprovação e retenção dos educandos, né, que ainda, é uma política, né, que precisa ser aprimorada. E, destacando, assim, também a importância, né, de ter mais suporte e investimentos para que essas políticas sejam efetivadas e que essas mudanças possam ser percebidas na prática escolar. Então, para frente, né, meus colegas vão estar dando sequência para as demais questões. Eu sou a Gabriele e eu vou dar continuidade à nossa entrevista. Bom, uma das nossas questões questionou sobre o projeto político-pedagógico, que é o documento central da vida escolar, né? Pois orienta a identidade da instituição, define as práticas e direciona os objetivos pedagógicos, as metas administrativas, e ele funciona como um guia que garante que a escola tenha coerência entre o que planejar, o que executar e o que deseja alcançar. A gestão escolar, ela tem um papel essencial nesse processo, promovendo a efetivação do projeto por meio de uma participação ativa da comunidade, né? E foi citado que essa construção coletiva, ela ocorre em diferentes momentos das reuniões anuais. São reuniões abertas à comunidade escolar e nas formações dos professores, que são realizadas entre fevereiro e julho, e também os estudantes no início do ano letivo. Dessa forma, o projeto político-pedagógico ele deixa de ser um documento estático e se torna um instrumento vivo, que é constantemente revisado e atualizado. E aí, no entanto, ela citou alguns desafios e destacou que o primeiro é o engajamento efetivo de todos, né? Já que a participação das famílias ainda é limitada. O outro desafio é a atualização constante do projeto político-pedagógico frente às novas demandas educacionais que são exigidas, o que exige tempo, dedicação, recursos, que muitas vezes é escasso no cotidiano da gestão. A dificuldade em transformar o que está planejado em ações concretas e, principalmente, devido às limitações de recursos humanos e de materiais também. Mas ela comentou que a construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico representam não apenas só um compromisso pedagógico, mas também um exercício contínuo e diário, né? Planejamento, superação de desafios coletivos. Quando questionado sobre a inclusão escolar, que é um comprometimento fundamental na gestão e que vai muito além do que garantir uma matrícula dos estudantes com deficiência, né? Que trata-se também de participar, de assegurar a participação plena de toda a dimensão da vida escolar. A nossa entrevistada, ela aponta que na prática algumas ações têm sido eficazes para enfrentar os desafios pedagógicos, estruturais e formativos que surgem no cotidiano. Uma das estratégias mais importantes é o acompanhamento próximo das professoras, incentivando a participarem de cursos, de formações contínuas e que fortaleçam as suas práticas pedagógicas. Esse investimento em formação contribui para que os educadores estejam mais preparados para atender às necessidades dos alunos, né? De forma individualizada e também significativa. Outro ponto que foi destacado é que o diálogo constante com as famílias e com as instituições parceiras, como a PAE, né?
Essa parceria promove um olhar mais amplo e mais colaborativo também, ampliando as possibilidades de uma intervenção e apoio. Além disso, há momentos de integração em que a equipe da escola visita a PAE ou recebe os seus profissionais, fortalecendo um trabalho mais conjunto. A inclusão também se concretiza quando os estudantes com deficiência são incentivados a participar das atividades escolares, desde as rotineiras até as mais especiais. E esse incentivo acaba promovendo um sentimento de pertencimento, a valorização dessa diversidade e reforça a ideia de todos fazerem parte dessa comunidade escolar. Quando questionada sobre os desafios da gestão escolar, ela citou que as decisões são bem difíceis e que elas fazem parte da rotina, que exigem um equilíbrio e rapidez também com essa responsabilidade. A nossa entrevistada, ela destacou que essas situações que ocorrem diariamente, muitas vezes sem um aviso prévio, é um exemplo frequente que ela citou é a ausência de vários professores, o que gera a necessidade de se reorganizar e reorganizar a dinâmica da escola em pouco tempo. Nessas ocasiões, a equipe pedagógica é mobilizada para garantir que nenhuma turma fique sem atendimento e demonstrando a importância da agilidade e da capacidade de articulação da gestão. Outro momento desafiador que ela citou é realizar o registro de ajustes de conduta dos profissionais, dos professores. Essa é uma tarefa delicada, porque envolve lidar com conflitos, preservar a ética e manter um clima equilibrado e propício, né? Tais situações exigem calma, firmeza, concentração por parte do gestor, para que as decisões sejam tomadas de forma justa e responsável. E assim percebe que a gestão escolar ela vai além de uma dimensão administrativa. Ela envolve tomada de decisões rápidas e muitas vezes difíceis, né? Mas sempre com um foco no bem-estar da comunidade escolar e na manutenção de ter um ambiente pedagógico e saudável. Bom, dando sequência na nossa apresentação, vou pontuar o que observamos enquanto relevância da entrevista para a formação do gestor escolar. A gente elencou alguns pontos que foram observados na entrevista, como a realidade prática da gestão escolar complementando a teoria. A gente observou dentro dessa disciplina e em outras também sobre qual é a realidade dos gestores dentro das escolas públicas, mas também privadas, porém principalmente as públicas dentro do nosso país, dentro da nossa região. E através de uma entrevista com o gestor que já está atuando há tanto tempo, como foi a diretora entrevistada pelo nosso grupo, a gente consegue ver melhor essa questão da realidade. Evidencia também competências essenciais como liderança, resolução de conflitos, gestão de recursos e pessoas, que são pontos fundamentais para um gestor, independente do tipo de empresa. E a área educacional, uma escola pública, mesmo não tendo um teor empresarial, necessita dessa gestão. E é onde uma liderança adequada, uma mediação de conflitos e uma gestão correta de recursos e pessoas faz toda a diferença. Da mesma forma, reforça a importância da atualização e formação continuada para enfrentar os desafios contemporâneos. Não basta você se graduar e achar que sabe de tudo, tem que buscar aperfeiçoamento a todo instante. Mesmo após anos de atuação, sempre vai ter algo novo a aprender, até porque as coisas vão mudando de forma muito rápida dentro de uma sociedade do conhecimento como a nossa. Outro ponto são as lacunas no exercício da gestão escolar. Observamos 4 principais. A formação inicial insuficiente para lidar com todas as demandas, como a gente pôde observar, e também já mencionamos anteriormente. Falta de apoio institucional para a formação continuada.
demanda uma formação continuada, independente da área de atuação dentro de uma escola, mas para a área de gestão, por ter ali uma responsabilidade tão grande, precisa sim ter uma formação continuada para estar sempre mais próximo da realidade dentro de uma gestão. A carência de recursos para a implementação de políticas e projetos dentro de uma escola pública, por exemplo, políticas educacionais, projetos, programas fazem toda a diferença para a gente conseguir atingir aquele perfil profissional que a gente espera das pessoas que atuam dentro da escola, mas também dos nossos estudantes que estão se preparando para a vida, estão se constituindo enquanto pessoas. Então, com certeza, políticas, projetos, programas precisam dessa implementação, mas nem sempre temos recursos para tal. Necessidade também de maior engajamento da comunidade escolar. Então, as famílias, os empresários, a comunidade no geral, além da comunidade interna, então a equipe de gestão, os professores que são fundamentais e os alunos que são os principais atores, precisam sim estar engajados. Então, a escola ela ainda é tida um pouco enquanto um depósito de crianças. Alguns pais enxergam dessa forma, como vários autores nos trazem. Entretanto, não é assim. Então, a gente precisa ter um engajamento maior da comunidade escolar para termos um efetivo resultado dentro do esperado. Enquanto considerações finais, a gente elencou 3 pontos. A gestão escolar é um processo complexo que exige equilíbrio entre demandas pedagógicas, administrativas e sociais. Apesar dos avanços, persistem desafios estruturais, formativos e tecnológicos, principalmente hoje na parte tecnológica. Temos muitas pessoas que, mesmo sendo nativas digitais, ainda não se sentem à vontade com o avanço da tecnologia e como trabalhá-la dentro da área educacional. Hoje, atuando no estado de Santa Catarina como supervisor escolar, a gente precisou reformular o PPP da escola, adicionando um tópico a pedido da Coordenadoria Regional de Educação sobre o uso da AI e tecnologias. Então, a gente percebe a importância, é a realidade, ela só vai se desenvolver mais ainda, entretanto, não temos ainda uma preparação adequada para tal. E a entrevista reforça que ser gestor é atuar como mediador, líder e inovador, mantendo foco na aprendizagem e inclusão. Esses pontos essenciais se a gente quer chegar a uma escola que seja para todos. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para possíveis esclarecimentos e dúvidas.